Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal do Professor Cássio. Hoje eu vou fazer a explicação e resolução de todas as atividades aí do caderno Aprender Sempre, volume 2, do 8º ano do ensino fundamental. Vamos lá? Tá certo? Então vamos lá, ó. Número 1. Vejam as tarifas de águas atuais para residência comum na cidade de São Paulo. Imagem 1. Tarifas para o serviço de abastecimento de água e ou coleta de esgoto para o município de São Paulo a partir de 11 de maio de 2019. Então eles nos deram uma tabela de tarifas. Então, ó, de 0 a 10 metros cúbicos, você vai pagar R$ 26,18 por mês de água e R$ 26,18 de esgoto. De 11 a 20, R$ 4,10. Né? Tem algum erro aqui estranho, né, gente? Você paga mais barato consumindo mais? Mas tudo bem, né? Ah, tá. Que é por mês, né, professor? Se você consome de 0 a 10, você vai pagar esse valor fixo por mês. Se você consome de 11 a 20, você vai pagar R$ 4,10 por metro cúbico. Então, você vai pagar mais caro. Porque aí você vai começar a pagar por metro cúbico. Gente, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de água. Tá certo? Então, olha só. Pela imagem, percebe-se que uma família, né, que se uma família morar em residência comum e gastar até 10 metros cúbicos, ou seja, 10.000 litros de água por mês, ela vai pagar a tarifa de R$ 26,18, mais R$ 26,18 de esgoto, totalizando R$ 52,36. Se a família quiser pagar esse valor fixo, ou seja, não aumentar, quantas caixas cheias no formato da figura abaixo elas deverão gastar? Então, olha só. A caixa abaixo é essa daqui, gente, ó. Imagem da caixa d'água. É uma caixa que tem 1 de largura, 2 de comprimento e 1,5 de profundidade. O que a gente vai ter que fazer aqui? Aqui, a gente vai ter que calcular o volume da caixa, tá? Então, olha só. O volume da caixa vai ser 1 vezes 2 vezes 1,5. O volume de alguma coisa a gente calcula, gente, multiplicando as 3 dimensões dela, ó. Largura, comprimento e altura. Tá, ó, largura, comprimento e altura, as 3 dimensões. Então, aqui vai dar 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1,5, vai dar 3. Então, aqui eu tenho 3 metros cúbicos, tá? Então, esse é o volume da caixa. Para ele gastar até 10 metros cúbicos, para poder pagar, né, os 26,18, 10 metros cúbicos dividido por 3, então no máximo aí ele pode, ó, vai dar 3,333. Então ele não pode gastar mais que 3 caixas, gente. Porque se ele gastar 4 caixas, você concorda que vai passar, vai dar 12 metros cúbicos? Ó, dando 2 metros cúbicos, deixa eu voltar aqui, ó. Ele vai entrar já nessa tarifa, ó, de 11 a 20 é 4,10 por metro cúbico. Aí vai dar mais do que 26,18, né? Com 26,18, 52,36. Mas não vai dar essa tarifa que ele quer pagar. Então, ele vai ter que consumir no máximo 3 caixas d'água, tá? Porque aí não passa de 10 metros cúbicos. Então, aí a resposta correta é a letra C, tá? Então, no máximo, 3 caixas para pagar a taxa mínima, tá? É isso aí, pessoal. Gente, espero que vocês tenham entendido, tá? Lembre-se, me entreguem as atividades, tá? Eu vejo muita gente pondo aí no grupo, né? Responde chamada, conversa comigo, mas não me entrega atividades. Não adianta nada, gente. Eu tenho que passar relatório para a direção de quem está fazendo e de quem não está. Então, quem não está fazendo, quem não entrega atividade, é considerado como aluno que não faz. Não adianta ficar só aí colocando presença, né? Colocando que está participando, não adianta, tá? Tem que entregar para ser considerado participação efetiva. Tá certo, pessoal? Valeu, até mais. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Professor Cássio.
Neste vídeo, gente, vou fazer a correção das últimas atividades aí do mês de agosto, tá? Atividade 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos lá? Então, ó, na atividade 2, deixa eu aumentar aqui, ó. Saresp 2019. Na figura seguinte, cada cubinho que compõe o cubo mágico possui um volume de 1 centímetro cúbico. O total em centímetro cúbico desse cubo mágico é... Então, olha aqui, a gente precisa saber qual o volume do cubo. Volume. O volume é determinado fazendo lado elevado ao cubo. Tá, o volume do cubo. Cubo é uma forma geométrica, tá? É um poliedro, tá certo? Então a gente tem, para calcular o volume, a gente tem que contar quantos cubinhos tem de cada lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E de comprido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o volume vai ser... O volume será, né? 6 ao cubo, que é 216. No caso, centímetros cúbicos. Tá bom? Alternativa D. Tá bom? Porque, gente, para quem ficou em dúvida, ele disse aqui no problema, ó, que cada cubinho desse tem 1 centímetro cúbico. Então, o que a gente fez quando a gente fez a conta assim? A gente contou, na realidade, quantos cubinhos tem no total aqui. São 216. Então, como tem, cada cubinho tem 1 centímetro cúbico, total 216 centímetros cúbicos. Tá certo? 3. Uma garrafa PET de 2 litros equivale a um volume de 2.000 ml. Então, 2 litros, 2.000 ml. Pretende-se enchê-la com um copo de 250 ml. Se enchermos 6 copos de 250 ml, quantos copos cheios ainda teríamos que colocar na garrafa para enchê-la completamente? Então, pensa comigo, ó. 6 copos de 250 ml, 6 vezes 250 ml, vai dar 1.500 ml. 2.000 ml menos 1.500 ml vai dar 500 ml. Se eu pegar esses 500 ml e dividir por 250 ml, que tem cada copo cabe 250 ml, vai dar 2 copos. Tá certo? Alternativa B. Atividade 4. 5 amigos compraram um refrigerante de 1,5 litro. Sabendo que dividiram igualmente o refrigerante, a quantidade que cada um tomou foi... Gente, como a resposta é em mililitros, então a gente vai passar aí 1,5 litros. A gente faz vezes 1.000, que a gente transforma para mililitros. Isso aqui vai dar 1.500 mililitros. Agora basta dividir 1.500 mililitros por 5, que são 5 amigos. Então aqui vai ter 300 mililitros para cada, 300 ml cada um. Alternativa C. 5. Para expressar o volume de uma caixa d'água residencial, a unidade de medida mais apropriada é centímetro cúbico. Gente, para vocês terem uma ideia, só para a gente pensar, 1 centímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, você concorda que não serve? Uma caixa d'água 1 litro não vira, né? Agora, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, tudo que é volume é cúbico, tá? Então, as alternativas que tem quadrado, a gente já elimina. Ficaram, então, a A, B. Como que eu acabei de explicar para vocês que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, então é mais fácil a letra B, né? A caixa d'água, no mínimo, aí tem 1.000 litros, tá certo? Atividade 6. Um vaso na forma de prisma de base quadrada tem 5 diâmetro... Não é 5 diâmetro, não. Decímetro cúbico de capacidade. 5 decímetros. dm, gente, significa decímetro, tá? No caso aqui é decímetro cúbico, por quê? Porque é volume. Volume. Se colocarmos a água até a metade da altura, teremos um volume de água D. Então, olha só. Ele fala que o vaso tem capacidade, ele já dá o volume do vaso. Então, o volume total é 5 decímetro cúbico. Tá? Se colocarmos até metade, metade de 5 não é 2,5? Então, metade, ó, vai ser 5 dividido por 2, que é 2,5
Deixa eu colocar direito aqui. Decímetro cúbico, alternativa B. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido aí as atividades, tá? Se você errou, corrige, não esquece. E obrigado aí por assistir a correção. Até mais, pessoal. Valeu. Então, gente, atividade 7. Uma padaria pretende empacotar pães para distribuir em uma ação de caridade. Ela dispõe de caixas retangulares iguais à figura abaixo. Sabe-se que as dimensões da caixa são 50 cm por 50 cm por 20 cm. Se cada pão ocupar 100 centímetros cúbicos da caixa, quantos pães serão empacotados em cada uma delas? Gente, quando ela nos deu aqui essas dimensões, ela já significa volume. Então, o volume da caixa será 50 vezes 50 vezes 20. Fazendo esses cálculos, essa multiplicação, você vai ter 50.000 centímetros cúbicos, tá? Essa denominação aqui, cúbico, gente, é para volume. Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai descobrir isso. O metro cúbico é a unidade padrão para volume. As unidades do metro, o metro tem múltiplos e submúltiplos. Então eu tenho lá, ó, metro cúbico. O seu submúltiplo é o decímetro cúbico, depois o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. E tem os múltiplos, que são o decâmetro cúbico, decâmetro cúbico, depois o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico, tá? Então, mais utilizados são metros cúbicos, centímetros cúbicos, tá? Os mais utilizados. Mas vocês podem ouvir falar de decímetro cúbico e milímetro cúbico, tá certo? Gente, para você encontrar a resposta, você vai dividir o volume da caixa, que a gente acabou de calcular, 50.000, por 100, tá? Dividindo isso, é só cortar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, ou seja, vai caber 500 pães. Alternativa A, certo? Questão 8. O professor de Química resolveu fazer um experimento com sua turma do 7º ano. Ele utilizou as marcações de um frasco como medida de um produto químico. Então, olha as marcações aqui, gente, ó. Ao todo, o frasco dispõe de 15 marcações, dividido igualmente conforme a figura abaixo. Então, olha só. O líquido, ele tá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 marcações, né? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tá a 8 marcações. Tá? Pessoal, ele estando a 8 marcações, vamos ver o que ele quer. Ó. A capacidade total do frasco é de 600 ml. Então, a partir das marcações, podemos afirmar que a quantidade do produto utilizado pelo professor foi... Então, olha só. Se a gente dividir os 600 ml por 15 marcações, vai dar 40 ml cada uma. Como são 8, vou confirmar de novo, ó. Vamos ver se tem as 15 mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para cima. Então, são 8 mesmo, tá? Então, são 8 marcações vezes 40 ml, vai dar 320 ml. Aí você vira e fala que não tem alternativa. Mas a correta, então, seria a alternativa B, né? Se a gente mudasse aqui, se a gente apagasse isso aqui, quer ver, ó. Apaga esse 8 e esse 0. E a gente coloca aqui no lugar 300, opa. 320, né? Seria a letra B, tá certo? Questão 9. A barra de chocolate abaixo tem um peso total de 100 gramas. Com isso, quantos gramas pode pesar cada pedaço em forma de bloco retangular? Então, vocês perceberam que foram 8 blocos retangulares, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente vai dividir 100 gramas por 8, tá? Então, a gente vai fazer essa conta, 100 dividido por 8. Então, a gente vai pegar o 10. 1 vezes 8, 8. Para 10, sobra 2. Abaixo 0.
2 vezes 8, 16. Para 20 sobra 4. Para continuar a conta, tem que pôr uma vírgula e a gente coloca um zero aqui. 5 vezes 8, 40. Para 40, zero. Então aqui deu a alternativa B. Tá certo? 12,5 gramas cada bloco retangular. Questão 10. Um recipiente de plástico de forma cúbica tem um volume de 1.331 centímetros cúbicos. Podemos dizer que nesse recipiente cabe. Aí ele dá aí que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Gente, aqui você precisa saber também que 1 decímetro cúbico é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Tá? Ou seja, 1.000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro. Porque ele fala que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Se 1 decímetro cúbico é igual a 1.000 centímetros cúbicos, 1.000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro. Então, ou seja, nesse recipiente de plástico tem mais de 1 litro. Por quê? Porque aqui tem 1.331. Ou seja, tem 1 litro 331. Então, entre 1 litro e 1,5 litro de água. Tá? Então, essa é a alternativa correta. É a letra B também. Porque não chega a ser 1,5 litro, né? Então, 1.331 centímetros cúbicos é igual a 1,331 litros. Tá? Quase 1,5 litro. Tá certo? Atividade. Ela é retirada aí da Saresp 2015. Mário está treinando para uma corrida e tem marcado a cada mês o tempo médio, em minutos, que ele leva para correr 10 km. O resultado está no gráfico a seguir. Então, esse gráfico, gente, ele mostra aí o tempo médio do treino. Então, em janeiro ele levou aí uns pouco mais que 55 minutos. Em fevereiro ele mais ou menos 56, né? Um pouco menos que janeiro, percebam. Em março, um pouquinho a mais que fevereiro. Abril já foi um mês que ele demorou um tempo maior, de todos os meses aí. Maio já caiu um pouco, tá? E junho, ele cravou 55 minutos. Foi o que ele foi mais rápido. Podemos concluir que o tempo médio que o Mário levou para correr 10 km foi maior em fevereiro do que em janeiro. Gente, maior em fevereiro do que em janeiro, falso, né? Fevereiro foi maior. Maior em abril do que em março. Verdade. Maior em maio do que em junho. Verdade também. Espera aí. O anterior, vamos ler aqui de novo. É menor a B, né? Menor em abril do que em março. Mentira, né? Porque abril foi maior do que março. Falso. C. Maior em maio do que em junho. E esse é verdadeiro. E D. Menor em abril do que em maio. Olha abril e maio. Abril foi maior do que maio. Então aqui é falso. Né? Então a alternativa correta aí foi a letra C. Atividade 2. O aquecimento global traz graves consequências ecológicas. O aumento da temperatura dos oceanos, por exemplo, coloca em risco a flora e fauna marinha. O gráfico abaixo mostra como a temperatura dos oceanos vem aumentando desde 1860 e a projeção para os próximos anos. Considerando que a temperatura crítica para a sobrevivência dos corais é de 29 graus Celsius, podemos afirmar que, segundo essa projeção, essa temperatura será atingida. Então, olha só, gente. Pelo gráfico aqui, que está ao lado, ó. Aqui o gráfico, gente. Pelo gráfico aqui, a gente tem aqui, ó. 1850 atingiu 26 graus e meio, mais ou menos, né? 1900, um pouquinho acima. 1950 já estava 27 graus a temperatura dos oceanos. No ano 2000, então 50 anos depois, já estava lá beirando os 28. Em 2050, ó, tem uma previsão de estar os 28,5. Em 2100 já passou dos 29, tá? Então ele quer saber a temperatura de 29 graus, gente, vocês percebam que vai ser atingida entre esse período aqui, ó, entre 2050 e 2100, tá?
Então é a alternativa D, entre 2050 e 2100. Atividade 3. O gráfico mostra o número de alunos de uma turma de 30 estudantes que levaram frutas no lanche em cada dia da semana. Então a gente tem o gráfico aqui, ó, tá? Vamos dar um zoom? Olha só. Então aqui eu tenho o número de alunos aqui na vertical e os dias da semana na horizontal. Na segunda-feira a gente teve 18 alunos que levaram fruta. Na terça a gente teve 12. Na quarta, 10. Na quinta-feira subiu para 17, né? Um pouco mais de 16 é 17. E na sexta-feira, 18. Tá certo? O número de alunos que deixaram de levar fruta na sexta-feira foi... Agora, gente, aqui é uma interpretação, né? Vamos lá, eu tenho 30 alunos no total, tá? No gráfico mostra o número de alunos que levaram frutas. Então, na sexta-feira eu tive 18 que levaram. Então, vamos marcar aqui, ó, de outra cor, 18. Então, os que levaram foram 18. Restaram quanto? 12. Então, 12 deixaram de levar. Não levaram. Então, é a alternativa B. Tá certo? Atividade 4. Priscila possui R$ 5 e deseja fazer um lanche que incluirá um salgado e uma bebida. Observe a tabela a seguir com o preço de alguns produtos. Então aqui, gente, a gente tem a tabela com o produto aí que ela quer consumir. Pão de queijo, R$ 1,50. Pizza, R$ 2,00. Cachorro-quente, R$ 2,50. Suco, R$ 1,20. Mate, R$ 1,50. E refrigerante, R$ 2,00. Sabendo que Priscila precisa reservar R$ 2,30, ou seja, não pode gastar tudo para a passagem de ônibus, tá? Ela precisa guardar. Ela poderá pagar seu lanche se escolher. Então vamos lá, gente. Primeiro a gente vai ver aqui, ó. Se a gente tem R$ 5, tá? Menos 2,30. Então observe, ó. Operação com números decimais. A gente alinha as vírgulas e subtrai. 0 para 0, 0. 2 para 0 não dá, corta o 5, vira 4. Empresta 1 aqui, para o lado, para o vizinho. 3 para 10 agora fica, dá 7. Desce a vírgula. 2 para 4 é 2. Então ela pode gastar no máximo R$ 2,70, tá? Então ela pode comprar um suco e um pão de queijo. Por quê? Ó, um suco e um pão de queijo dá, que ela quer um salgado e uma bebida. Suco com pão de queijo dá exatamente R$ 2,70, tá? Se ela comprar outra comida, fica mais caro, tá? Então é isso aí mesmo. Então suco e um pão de queijo e suco. Alternativa D. Atividade 5. Última atividade, pessoal. A tabela a seguir mostra o resumo de 4 pesquisas de opinião antes das eleições. Então eu tenho aqui, ó, pesquisa de opinião. Pesquisa 1. Resultado. Em cada 1.200 eleitores, 600 votarão no candidato A. Tá? 2. 55% dos eleitores cotarão em A. 3. 1 em cada 2 eleitores cotará em A. 4. 2 em cada 10 eleitores votarão em A. O resultado mais favorável ao candidato A foi o resultado da... Então, olha só. Aqui, nessa primeira, 600 votarão em A. Tá? Aqui, gente, eu acredito que essa palavra cotarão tem alguma coisa errada. Acho que é votarão, é que é a letra V, né? Vocês concordam comigo também? Cotarão, isso aqui tem um erro aqui de português, gente. Acho que seria votará, votarão, né? Então, olha só, aqui eu tenho metade dos eleitores, 50%, que votaram no A na pesquisa 1. Na pesquisa 2, eu tenho 55%.
tá? Um pouquinho a mais. Na pesquisa 3, 1 a cada 2 eleitores votaram em A, ou seja, 50% também. E na 4, 2 a cada 10 eleitores votarão em A. Então aqui é menor, né? Aqui é 20. 2 por 10 a cada 10, ó, dá 20%. Tá? Então olha só. A pesquisa que ele foi melhor, ó, foi a pesquisa 2, tá? Alternativa B. Tá bom? Olá, pessoal, bom dia. Vamos fazer a devolutiva, então, das 5 atividades da semana passada. Então, vamos lá. Primeira atividade. Ela é retirada aí da Saresp 2015. Mário está treinando para uma corrida e tem marcado a cada mês o tempo médio, em minutos, que ele leva para correr 10 quilômetros. O resultado está no gráfico a seguir. Então, esse gráfico, gente, ele mostra aí o tempo médio do treino. Então, janeiro ele levou aí uns pouco mais que 55 minutos. Em fevereiro ele mais ou menos 56, né? Um pouco menos que janeiro, percebo. Em março, um pouquinho a mais que fevereiro. Abril já foi um mês que ele demorou um tempo maior, de todos os meses aí. Maio já caiu um pouco, tá? E junho, ele cravou 55 minutos. Foi o que ele foi mais rápido. Podemos concluir que o tempo médio que o Mário levou para correr 10 quilômetros foi maior em fevereiro do que em janeiro. Gente, maior em fevereiro do que em janeiro, falso, né? Fevereiro foi maior. Maior em abril do que em março. Verdade. Maior em maio do que em junho. Verdade também. Espera aí. O anterior, vamos ler aqui de novo. É menor a B, né? Menor em abril do que em março. Mentira, né? Porque abril foi maior do que março. Falso. C. Maior em maio do que em junho. E esse é verdadeiro. E D. Menor em abril do que em maio. Olha abril e maio. Abril foi maior do que maio. Então aqui é falso. Né? Então a alternativa correta aí foi a letra C. Atividade 2. O aquecimento global traz graves consequências ecológicas. O aumento da temperatura dos oceanos, por exemplo, coloca em risco a flora e fauna marinha. O gráfico abaixo mostra como a temperatura dos oceanos vem aumentando desde 1860 e a projeção para os próximos anos. Considerando que a temperatura crítica para a sobrevivência dos corais é de 29 graus Celsius, podemos afirmar que, segundo essa projeção, essa temperatura será atingida. Então, olha só, gente. Pelo gráfico aqui, que está ao lado, ó. Aqui o gráfico, gente. Pelo gráfico aqui, a gente tem aqui, ó. 1850 atingiu 26 graus e meio, mais ou menos, né? 1900, um pouquinho acima. 1950 já estava 27 graus a temperatura dos oceanos. No ano 2000, então 50 anos depois, já estava lá beirando os 28. Em 2050, ó, tem uma previsão de estar os 28,5. Em 2100 já passou dos 29, tá? Então ele quer saber a temperatura de 29 graus, gente, vocês percebam que vai ser atingida entre esse período aqui, ó, entre 2050 e 2100. Tá? Então é a alternativa D, entre 2050 e 2100. Atividade 3. O gráfico mostra o número de alunos de uma turma de 30 estudantes que levaram frutas no lanche em cada dia da semana. Então a gente tem o gráfico aqui, ó, tá? Vamos dar um zoom? Olha só. Então aqui eu tenho o número de alunos aqui na vertical e os dias da semana na horizontal. Na segunda-feira, a gente teve 18 alunos que levaram fruta. Na terça, a gente teve 12. Na quarta, 10. Na quinta-feira, subiu para 17, né? Um pouco mais 16 e 17. E na sexta-feira, 18. Tá certo?
O número de alunos que deixaram de levar fruta na sexta-feira foi... Agora, gente, aqui é uma interpretação, né? Vamos lá, eu tenho 30 alunos no total, tá? No gráfico mostra o número de alunos que levaram frutas. Então, na sexta-feira eu tive 18 que levaram. Então, vamos marcar aqui, ó, de outra cor, 18. Então, os que levaram foram 18. Restaram quanto? 12. Então, 12 deixaram de levar. Não levaram. Então, é a alternativa B. Tá certo? Atividade 4. Priscila possui R$ 5 e deseja fazer um lanche que incluirá um salgado e uma bebida. Observe a tabela a seguir com o preço de alguns produtos. Então aqui, gente, a gente tem a tabela com o produto aí que ela quer consumir. Pão de queijo, R$ 1,50. Pizza, R$ 2,00. Cachorro-quente, R$ 2,50. Suco, R$ 1,20. Mate, R$ 1,50. E refrigerante, R$ 2,00. Sabendo que Priscila precisa reservar R$ 2,30, ou seja, não pode gastar tudo para a passagem de ônibus, tá? Ela precisa guardar. Ela poderá pagar seu lanche se escolher. Então vamos lá, gente. Primeiro a gente vai ver aqui, ó. Se a gente tem R$ 5, tá? Menos R$ 2,30. Então observe, ó. Operação com números decimais. A gente alinha as vírgulas e subtrai. 0 para 0, 0. 2 para 0 não dá, corta o 5, vira 4, empresta 1 aqui, para o lado, para o vizinho. 3 para 10 agora fica, dá 7, desce a vírgula. 2 para 4 é 2. Então ela pode gastar no máximo R$ 2,70, tá? Então ela pode comprar um suco e um pão de queijo. Por quê? Ó, um suco e um pão de queijo dá, que ela quer um salgado e uma bebida. Suco com pão de queijo dá exatamente R$ 2,70, tá? Se ela comprar outra comida, fica mais caro, tá? Então é isso aí mesmo. Então suco e um pão de queijo e suco. Alternativa D. Atividade 5. Última atividade, pessoal. A tabela a seguir mostra o resumo de 4 pesquisas de opinião antes das eleições. Então eu tenho aqui, ó, pesquisa de opinião. Pesquisa 1. Resultado. Em cada 1.200 eleitores, 600 votarão no candidato A. Tá? 2. 55% dos eleitores cotarão em A. 3. 1 em cada 2 eleitores cotará em A. 4. 2 em cada 10 eleitores votarão em A. O resultado mais favorável ao candidato A foi o resultado da... Então, olha só. Aqui, nessa primeira, 600 votarão em A. Tá? Aqui, gente, eu acredito que essa palavra cotarão tem alguma coisa errada. Acho que é votarão, é que é a letra V, né? Vocês concordam comigo também? Cotarão, isso aqui tem um erro aqui de português, gente. Aqui seria votará, votarão, né? Então, olha só, aqui eu tenho metade dos eleitores, 50%, que votaram no A na pesquisa 1. Na pesquisa 2 eu tenho 55%, tá? Um pouquinho a mais. Na pesquisa 3, 1 a cada 2 eleitores votarão em A, ou seja, 50% também. E na 4, 2 a cada 10 eleitores votarão em A. Então aqui é menor, né? Aqui é 20. 2 por 10 a cada 10, ó, dá 20%. Tá? Então olha só. A pesquisa que ele foi melhor, ó, foi a pesquisa 2. Tá? Alternativa B. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da correção e tenham ido bem. Tá bom? Até mais. Atividade 6. João e Maria colecionam selos e figuras e anotam a quantidade que tem no quadro a seguir. Então, olha só, o quadro está aqui
E eles vão colocando aqui, ó. João tem 86 figurinhas e 54 selos. E Maria tem 78 figurinhas e 67 selos. O número de selos de João é igual a. Aqui ele quer que a gente saiba ler e interpretar uma tabela, tá? Então, selos do João é só olhar aqui na linha do João, ó. João tem, ó, selos 54. Então a gente vai assinalar a alternativa A, tá bom? Atividade 7. A tabela indica os códigos de descagem à distância, os DDDs, de algumas cidades do estado de São Paulo. Então, olha aqui, observe na tabela que tem o nome da cidade, que é a localidade, ó, os nomes das cidades, e os seus códigos DDDs, tá vendo? Ele quer saber destas cidades, as que possuem os mesmos DDDs são. Então, repare aqui, ó, Araçatuba 18, não tem nenhum outro. Araraquara 16, também não tem nenhum outro. Campinas 19, na tabela não tem nenhum outro. Cubatão 13 e Santos 13. Então, tá na cara que são esses dois. Não é verdade? Alternativa D. 8. A principal modalidade de transporte coletivo na capital e na Grande São Paulo atraiu menos passageiros nos últimos 5 anos, como mostram os gráficos a seguir. Então, olha aqui, ó, os passageiros por ano em 2006. Então, eu tive 65% aqui no gráfico de ônibus, 14% de metrô, 10% de trem e 11% de ônibus metropolitano. Já em 2011, a gente teve 59% de ônibus municipal, ou seja, caiu aqui, ó, tá vendo? 16% de metrô, houve um aumento aí 2%. 14% de trem, aumentou 4%, se a gente perceber. E 11% de ônibus metropolitano, ó, manteve igual. Então, caiu no ônibus municipal e no restante ali, no metrô e no trem, subiu, mantendo no ônibus metropolitano. A respeito das informações do texto e do gráfico, é correto afirmar que a quantidade de passageiros nos seguintes meios de transporte. Então vamos lá, ó. Metrô aumentou, trem aumentou, ônibus metropolitano não foi alterado e ônibus municipal não foi alterado. Não. Então essa não é a alternativa correta, né? Metrô aumentou, trem aumentou, metropolitano diminuiu. Mentira que o metropolitano manteve igual. Ó, metrô aumentou, trem não foi alterado. Mentira. D. Metrô aumentou, trem aumentou, ônibus metropolitano não foi alterado e ônibus municipal diminuiu. Letra D. Atividade 9. Uma empresa possui 50 funcionários, os quais se distribuem da seguinte forma com relação ao grau de escolaridade. Então, olha aqui, gente. Aqui eu tenho um gráfico também de setores, ou conhecido como gráfico de pizza. Então, nele fala distribuição percentual dos funcionários de acordo com o grau de escolaridade. Então, 60% tem ensino médio, ó, maioria. 30% tem apenas o ensino fundamental. E 10% tem ensino superior, tá? Se vocês somarem as porcentagens, vai dar 100%, que é o total. Então, ele quer saber o seguinte: observando o gráfico, é correto afirmar que o número de funcionários do ensino médio é. Vamos lá, é um pouco mais que a metade, porque é 60%, tá? Então, a metade do ensino fundamental? Não. A metade do ensino superior? Também não é. Essas duas alternativas não estão certas. O dobro do ensino fundamental? Verdade, porque o ensino médio é 60%. O fundamental, né, o ensino fundamental, se você olhar lá no gráfico, está marcado 30%. Então, ou seja, o ensino, é o dobro do ensino fundamental. Letra C. Tá bom? Atividade 10. Com as promoções que muitas companhias aéreas têm feito, fica cada vez mais fácil viajar de avião. Observe no gráfico abaixo o aumento do número de passageiros nos últimos anos. Então, observe aqui, gente, ó, número de passageiros do transporte aéreo. Em 2007 foram 110 milhões, em 2008 113,
2009, 128 milhões. Agora, de janeiro a julho de 2010, já foram 71 milhões. Então, a fonte é Infraero. Então, a tabela que melhor representa este gráfico é... Então, eu tenho que ter aí uma tabela que mostre os anos corretamente, tá? A letra A está mostrando aqui, ó, 2007, 71 milhões de janeiro a dezembro. É verdade isso? Não, né? Porque 2007 foi 110 milhões. Então, essa aqui está errada. Então, vamos procurar a certa. Letra B. 2007 tem que ser 110 milhões. Aqui está 113, também está errada. Olha lá, agora eu fiquei com a C e com a D, começando com 110 milhões em 2007, ó. Mas vamos ver qual a certa? Olha lá. 2008 tem que ser 113, 2009 tem que ser 128. Então vamos ver. Ó, 2008 113 bateu. Mas aqui já 2009 deu 71, então tá errada. Então a correta, gente, é a letra D, porque olha lá. 2007 110, 2008 113, 2009 128 e 2010 71, que é de janeiro a julho. Igualzinho consta lá naquele gráfico. Tá certo? É a letra D. Então, gente, sequência 3. Resolver problemas que envolvam a ideia do princípio multiplicativo de contagem. 1. Para frequentar as aulas de basquete, Rodrigo tem 3 camisetas. Uma preta, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Uma preta, uma amarela e uma branca. E 2 bermudas, uma cinza e outra preta. Ele quer saber de quantas maneiras diferentes Rodrigo pode se vestir para as duas. Então estão aqui, ó, as 3 camisetas e as 2 bermudas. Gente, aqui é uma coisa chamada, para a gente resolver esse exercício, a gente vai usar uma coisa chamada princípio, vou escrever aqui, tá? Fundamental da contagem. No princípio fundamental da contagem, a gente multiplica o número de objetos envolvidos. Então a gente vai multiplicar 3 camisetas por 2 bermudas. Olha lá. Então a gente vai ter 6 maneiras diferentes de se vestir, né? Do Rodrigo se vestir para as aulas. Tá certo? Atividade 2. É uma atividade também retirada aí do Saresp de 2019. Renato tem várias figurinhas repetidas, tá? Do álbum da Copa de 2018. São 6 da seleção do Brasil, 4 da seleção da Alemanha e 7 do Egito. Ele irá dar 3 dessas figurinhas, uma de cada seleção, para seu melhor amigo. De quantas maneiras diferentes Renato poderá escolher as figurinhas? Então, gente, vocês concordam que ele tem 6 opções do Brasil, 4 opções da Alemanha e 7 opções do Egito? Então, se a gente fizer esse cálculo aí, ó, a gente vai fazer 6 vezes 4, 24, vezes 7, 168 maneiras diferentes aí dele escolher, então, as figurinhas para seu melhor amigo. Certinho? Atividade 3. Uma atividade também do Saresp, só que de 2015. A lanchonete Nada de Fome está fazendo uma promoção na qual o cliente monta seu pedido escolhendo um dos lanches e uma das bebidas descritas, ou seja, um de cada, tá? Então, olha só, para a gente descobrir aqui a pergunta, ó, considerando o cardápio da promoção, quantos pedidos diferentes podem ser formados? Então, aqui a gente vai ter que pensar assim, ó, quantos tipos de lanche eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 tipos de lanches, vezes. Quantos tipos de bebida? 1, 2, 3, 4. 4 tipos de bebidas. Então, eu tenho 20 maneiras diferentes de escolher aí, tá? O meu pedido, tá? Então, eu posso fazer 20 pedidos diferentes. Atividade 4. Uma atividade que vem da OBMEP, do Clube da Matemática. Uma lanchonete oferece no cardápio 3 tamanhos distintos de embalagens com batatas fritas, 5 tipos de bebida, 8 tipos de sanduíche e 3 tipos diferentes de sobremesa. Ao escolher uma embalagem com batata fritas, então vamos grifar aqui, ó,
batata fritas, sanduíche e uma bebida e uma sobremesa. Então, olha lá, de quantas maneiras a gente poderá realizar este pedido. Então, olha lá, quantos tipos de batata frita a gente tem? Então, 3 tipos. Quantos tipos de sanduíche? 8. Quantos tipos de bebida? 5. E quantos tipos de sobremesa? 3. Então, a gente vai ter que multiplicar esses números. 3 vezes 8, 24. 5 vezes 3, 15. Então, vai ficar 24 vezes 15. Que vai dar aí, ó, 360 maneiras, escolhas, tá? Que é a alternativa D. Atividade 5. Quantas são as formas de pintar a bandeira a seguir, utilizando 3 cores diferentes dentre 4 dadas? Então, olha só, eu tenho 3 cores diferentes, tá? Eu quero aqui usar, aliás, 3 cores diferentes. Eu tenho 4 dadas aqui, ó. Branca, cinza claro, cinza escuro e preto, tá? E eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 formas. Então eu tenho círculo, né? Por isso que são 3 cores diferentes. Eu tenho aqui um retângulo menor e um retângulo maior, tá? Então a gente tem 3 possibilidades de pintar. Então vamos pensar assim, gente, ó. Quer ver? Pensa assim comigo, ó. No quadrado, no retângulo maior, eu tenho 3 formas geométricas, ó. Tá? No primeiro aí, eu tenho 4 opções, você concorda? Eu posso pintar esse retângulo maior com uma das 4 cores. Aí vamos supor que eu escolha uma das cores aqui. Ah, vou pôr aqui, ó, cinza. Deixa eu pegar uma caneta mais fina, ó. Cinza, claro. Sobram 3 cores para mim pintar aqui, ó. Você concorda? O retângulo menor, que é esse aqui. Ah, vamos supor que eu escolha aqui branco. Ah, eu vou pintar ele de branco. Você concorda que sobram 2 cores para eu pintar o círculo? Então, olha lá. Sobrou 2 cores para eu pintar o círculo. Então, eu tenho 4 opções na primeira, 3 na segunda, 2 na última. Então, é 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Tá? Então, eu tenho 24 maneiras aí diferentes de pintar a bandeira. Tá? Atividade 6. Os sanduíches da lanchonete Lanche Bom são deliciosos. Seus clientes podem escolher entre 3 tipos de pão: pão de forma, pão francês e pão italiano. Para o recheio, há 4 opções: salame, queijo, presunto e mortadela. O total de opções de escolha de um sanduíche é... Então, olha só. Então, eu tenho... Já que o cliente pode escolher 3 tipos de pão e 4 tipos de recheio, então ele vai ter 3 tipos de pães vezes 4 tipos de recheio. 3 vezes 4 igual a 12. Alternativa C. Atividade 7. Um videogame com o objetivo de identificar e personalizar os jogadores permite que eles criem faces de pessoas a partir da composição de algumas características fornecidas, tais como rosto, cabelo, olhos, boca e acessórios, conforme a tabela a seguir. Então a gente tem muitos jogos hoje, né, gente, que fazem isso. Então eu tenho 3 opções de rosto, 3 opções de cabelo, 2 opções de olhos, 2 de boca e 3 de acessórios. Então o que, que a gente faz para achar a resposta? Para ver o número de faces diferentes que pode ser formado usando esse videogame. Eu multiplico 3 rostos vezes 3 cabelos, vezes 2 olhos, vezes 2 bocas, vezes 3 acessórios. Isso tudo vai dar 108, tá? Faces diferentes. Olha só, alternativa B. Gente, última atividade, atividade 8.
há 5 rodovias ligando as cidades 1 e 2. Então, as cidades 1 e 2 estão aqui. E mais 4 rodovias que ligam as cidades 2 até a 3. Então, as rodovias são essas linhas aqui, gente, ó. Então, olha só, da 1 para 2 tem 1, 2, 3, 4, 5. Da 2 para 3 tem 1, 2, 3, 4. Uma maneira de chegar à cidade 3, partindo da cidade 1, é tomar a rodovia A e depois tomar a rodovia F. Desse jeito, gente, ó. De quantas maneiras diferentes o motorista pode partir da cidade 1 até chegar à cidade 3, passando pela cidade 2? Então, olha só. Então, a gente tem 4 opções de rodovia para chegar até a cidade 2. Desculpa, gente. 5 opções de rodovia da cidade 1 para 2 e 4 opções de rodovia da cidade 2 para 3. Então eu tenho 5 vezes 4, 20 maneiras diferentes de chegar aí, tá? Da cidade 1 até a 3, passando pela cidade 2. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Deste vídeo que traz as explicações sobre todas as atividades do Aprender Sempre, volume 2 do 8º ano. Tá certo? Muito obrigado por assistir o vídeo. Não esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal para dar uma força aí para o professor Cássio e ative os sininhos para as novas notificações. Se vocês quiserem, podem deixar um comentário aí que eu deixo um like também. Até mais, galera. Valeu!